Obrigado, Jorge. Obrigado a todos pela presença. É sempre um prazer vir debater com a turma do IFL, do IEE no Sul, que eu não vou chamar nem de palestra, que eu acho que é uma interação mesmo. Thatcher é um tema muito bem escolhido, polêmico. Acho que cria até alguma divergência e racha entre os liberais ou conservadores e libertários. E eu vou aqui, então, tentar de uma forma muito informal, é mais um bate-papo mesmo, falar pouco para abrir depois para perguntas, que eu acho que é a parte mais interessante. E eu vou defender aqui o legado de Margaret Thatcher, né? Eu acho que o que ela representa e representou para o movimento de ideias atreladas de alguma forma ao liberalismo foi fundamental, foi um marco, foi uma fase assim de ruptura com o que vinha acontecendo, e aí a gente vai poder, dissertando um pouco melhor sobre isso, passar por alguns debates mais ideológicos. Primeira coisa que eu chamaria atenção é a velha discussão entre poder das ideias e via política, né? A parte da ação, da prática, praxis versus teoria. E eu mesmo fui vencedor do Prêmio Libertas em 2009, no Fórum da Liberdade, com uma palestra sobre o poder das ideias. Então eu sou, obviamente, uma pessoa suspeita, porque eu deposito muito peso nas ideias para definir rumo de culturas, de civilizações, de sociedades. Eu acho que... E eu usei, na época do discurso de agradecimento do prêmio, eu usei 3 escolas altamente distintas de economia, né, para mostrar o meu ponto. Uma era Mises, que acreditava muito nas ideias, e achava que só ideias podiam iluminar a escuridão. O outro era Keynes, que achava que mesmo aquele sujeito que se julga pragmático, prático, no fundo ele não sabe, pode não saber, mas ele está apenas seguindo algum defunto lá que pensou alguma coisa ligado àquilo antes. E até mesmo Marx, pasmem, que podia acreditar no determinismo, que era inexorável o caminho rumo ao socialismo, mas que na prática negou essa crença ao fazer de tudo possível para criar um movimento rumo ao comunismo, né? Quer dizer, o próprio manifesto e as próprias atividades marxistas mostram que, no fundo, ele acreditava muito no poder das ideias. Então, eu acho fundamental, quando a gente fala de Thatcher, porque eu acho que ela consegue combinar, como poucos casos que vem à mente, essa relevância incrível do poder das ideias com, e aí eu faço uma ressalva, talvez eu tenha mudado um pouco minha mentalidade em relação a 2009, dando cada vez mais importância, sim, à questão da ação, de alguém que consiga colocar em prática tais ideias, ainda que de forma sempre imperfeita, sempre impura, que vai incomodar aqueles que eu, de forma um tanto jocosa, chamo de habitantes da Torre de Marfim. Quer dizer, quem é que vai ser crítico ferrenho de Margaret Thatcher e que ainda assim é caro às ideias liberais? Porque a gente entende criticar a Margaret Thatcher do lado de esquerda, obviamente, né? E foi o principal foco de críticas a ela, veio desse espectro político, né? Atacou os sindicatos, cortou privilégios e benefícios dos pobres e por aí vai, né? Então, quem odeia de ódio, de babar mesmo a Margaret Thatcher, normalmente é a esquerda, mas, curiosamente, as críticas não vieram apenas da esquerda. Nós vimos várias pessoas do lado liberal ou libertário criticando Thatcher, artigos sendo escritos e tudo mais. Então, o que eu vou defender aqui como legado da Margaret Thatcher é justamente para defendê-la, justificá-la perante essas críticas do lado de cá. Do lado da esquerda, para mim, é meio óbvio, dado o ambiente que nós estamos. Mas do lado da crítica, do fogo amigo, digamos assim, a principal defesa que eu vou fazer, e hoje é um pouco diferente a visão que eu tenho daquela época, ainda mantendo um peso muito grande ao poder das ideias, mas dando mais ênfase, sim, a pessoas que conseguem colocar em prática isso, né? Justamente botar a Thatcher de um lado do ringue contra aqueles que eu chamo de puristas ou de habitantes da Torre de Marfim, que são pessoas que abraçam, de certa forma, uma utopia,
onde, quando você abraça uma utopia, é muito fácil você criticar qualquer coisa do mundo real. Porque, como o mundo real não é utópico, você sempre vai encontrar falhas e defeitos para poder criticar e aí manter, então, uma pureza que, na minha concepção e na minha opinião, diz muito mais sobre a busca individual dessas pessoas por um certo regozijo, por uma certa sensação de superioridade moral, né, que dá todo tipo de seita, todo tipo de movimento quase religioso mesmo, né, que você é o escolhido, você defende a única verdade, você sabe o que é certo e é puro, né, não compara os termos que são usados muitas vezes, né, o puro versus o herege e por aí vai. Então, na minha opinião, essas pessoas que criticam a Thatcher desse lado de cá estão pecando de forma muito grave por não defender um legado que deve ser defendido. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. A Thatcher simboliza essa união entre o poder das ideias e a coragem da praxis de um estadista, né? Lembrando aqui a definição de estadista feita por Churchill, é aquele que pensa nas próximas gerações e não nas próximas eleições, em contraponto ao populista, né? Thatcher, sem dúvida nenhuma, para mim, é vista e deve ser vista como uma estadista. Talvez a principal que já tivemos. Ela acreditava, não há sombra de dúvidas para mim, ela acreditava naquelas ideias, ela acreditava na essência do que nós chamamos de livre mercado, de economia sem planejamento centralizado, em certos valores, pilares da sociedade, da civilização ocidental, que foram fundamentais para levar ao que conhecemos como liberdades individuais e econômicas. Então, essa defesa que Margaret Thatcher tinha, essa convicção que ela tinha nessas crenças, foi fundamental para ela enfrentar todos os obstáculos que ela enfrentou naquela época e que demandou assim, uma coragem realmente que é digna de um estadista. Só mesmo alguém com uma convicção quase fanática nessas ideias teria feito da forma que ela fez e desafiado todos os obstáculos que ela desafiou. Por que Thatcher, então, simboliza a união entre o poder das ideias e essa coragem de colocar em prática tais ideias? Porque ela não foi eleita e tão pouco conseguiu colocar em prática as ideias num vácuo, né? Num cenário assim, eu sou uma estadista, me deem o poder e eu vou agora vender todo um arcabouço, um programa revolucionário, radical de liberalismo. Não foi assim que aconteceu. A Thatcher, para chegar lá e poder ser a estadista que ela foi necessário antes um investimento maciço em ideias. E é isso que eu queria destacar hoje aqui com vocês. Esse casamento fundamental, onde a gente vê debates infindáveis de o que é mais importante, pessoas tentando dissuadir outras de irem pelo campo da política, falando que isso não serve para nada, que político é só caixa de ressonância, que não vai adiantar, e que o importante é investir em ideias, o que tem um ponto, mas, do outro lado, as pessoas mais práticas, com essa certa angústia e ansiedade por resultados concretos de mais curto, médio prazos, taxando os outros de sonhadores, românticos, que não só querem saber de ficar pregando ideias e não meter a mão na massa, né? Então, eu acho que a Thatcher simboliza como poucos o casamento satisfatório, fundamental de ambos os lados, né? E por que eu digo isso? Quando Anthony Fisher, um empresário, procurou Hayek na década de 50 para criar um partido político, Hayek conseguiu dissuadi-lo de tal empreitada e convenceu ele a abrir em contrapartida um think tank. E ali nascia o Institute of Economic Affairs, em 1955. Ora, esse instituto, esse think tank, ajudou a divulgar várias ideias liberais em prol do livre mercado, em prol de tudo aquilo que Margaret Thatcher acreditava, que foram cruciais, na minha opinião, para preparar o terreno, aí sim, para que alguém com a coragem e a convicção que ela tinha pudesse colocar em prática tais ideias. Então, veja bem, na minha visão, ambos os lados foram fundamentais. Sem esse arcabouço e investimento maciço em ideias
que preparassem o terreno contra as ideias que vingavam na época keynesianas, de Estado paternalista e de intervencionismo, planejamento central, tudo isso. Sem isso, eu acho que Thatcher sequer teria sido eleita, e se fosse eleita por algum momento de crise e tudo mais, não teria capacidade, talvez, de encontrar algum eco, algum terreno pronto para que aceitassem suas ideias e suas reformas, que eram radicais e revolucionárias. Mas, dito isso, eu não acho também que tais ideias eram inexoráveis de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu acho que Hayek e Mises, que tão bem venderam a ideia da insustentabilidade do comunismo, basicamente por causa do cálculo inviável na economia socialista, sem livre preços e tudo mais, eu acho que Hayek e Mises erraram nesse diagnóstico. É óbvio que a economia comunista é insustentável, só que daí a acabar podem se passar 70 anos de sofrimento de milhões e milhões de cadáveres enterrados em valas comuns e de gulags e de escravidão e de miséria. Então, Cuba, há mais de 50 anos, é uma ditadura comunista. Coreia do Norte é uma ditadura comunista há 50 anos. E por aí vai. Então, o simples argumento de que o comunismo é insustentável, que por si só e por seus próprios pilares internos serem podres, vai levar à sua ruína, me parece um argumento falho, me parece mais uma questão de wishful thinking do que de alguma visão mais robusta nos fatos históricos. Então, eu considero que foi fundamental para o debacle do comunismo, que levou ao fim da Guerra Fria, a existência de pessoas como Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Eu acho que sem esses dois, e possivelmente a contribuição do Papa João Paulo II também, eu acho que a história teria sido bem diferente. Então eu acho que essa união entre um arcabouço de ideias que prepara o terreno e alguém que pegue essas ideias e de forma um tanto kamikaze, né, um tanto suicida politicamente no curto prazo, porque tem que ter um grau de convicção e de enfrentar uma impopularidade em colocar tais reformas em prática, que é quase um pedido de suicídio político. Eu acho que esse casamento é o que nós, por exemplo, liberais, libertários e até mesmo conservadores de boa estirpe precisamos. Não basta investir só em ideias e não basta acreditar que vai chegar algum estadista desses e fazer uma revolução sem antes preparar de alguma forma o terreno. Margaret Thatcher era, acima de tudo, uma líder. E líder não governa por consenso. O que mostra que as ideias que ela abraçou não eram, obviamente, majoritárias em sua época. O esforço de divulgação das ideias liberais do Institute of Economic Affairs e de outros que surgiram no caminho foram fundamentais para preparar o terreno, como eu já disse. Mas, obviamente, não eram ideias majoritárias. Ela teve que liderar, e ela era uma das que mais defendia a tese de que um líder não governa por consenso. Se você esperar o consenso, você nunca vai tomar decisões realmente acertadas. Para isso, você precisa de um líder, e um líder é alguém que quase sempre tem algum grau de carisma e tem algum grau de convicção que assusta. Porque se ele tiver as convicções erradas, ele vai apontar para a direção errada com uma certa insistência e persistência que podem levar realmente a um caos. Margaret Thatcher, felizmente, para nós todos e para muita gente, ela abraçou as ideias na essência, você pode divergir de uma coisa ou outra, mas na essência totalmente acertadas. E para defender o legado dela, eu chamaria a atenção também de uma coisa que nem todos sabem, tem gente mais nova aqui, mas eu acho crucial a gente tentar contextualizar também e voltar um pouquinho no tempo. A época que Margaret Thatcher assumiu o governo era simplesmente uma época onde a Inglaterra não seria reconhecida por ninguém aqui hoje.
A gente acha o Brasil muito ruim, a gente está preocupado com os rumos do Brasil, muita gente aqui joga a toalha, acha que o Brasil não tem salvação. Esse era exatamente o clima da Inglaterra naquela época. A inflação chegou a quase 30% ao ano, era de 2 dígitos, as máfias sindicais ditavam as regras do país, elas controlavam o país via ameaças, via greves gerais. O nanny state, que ela chamava, né, quer dizer, esse estado paternalista, era total. O cidadão não tinha liberdades, não tinha graus de escolha individual amplas. A taxa de imposto sobre renda chegou a 83% em alguns casos. A gente acha o Brasil semissocialista, imagina aquilo, né? Então, e por aí vai. Quando você vai somando o que era a Inglaterra nessa época, e aí vamos voltar também, eu fiz questão de não trazer dados objetivos para essa apresentação, porque eu quero falar justamente sobre esses conceitos mais subjetivos e de valores, né? A Inglaterra, naquela época, ela vivia uma decadência não só numérica, de inflação, de desemprego, de máfias fazendo greve geral, de serviços públicos decadentes, nada funcionava. A telefonia pública, você esperava 6 meses na fila para ter um telefone. Parece Brasil, né? Parecia o Brasil. E assim como o clima que reinava nessa época era de total desesperança. E não é difícil entender o motivo. A Inglaterra era o Império Mundial, chegou a controlar 1/4 do território mundial, né, que se curvava de alguma forma ou outra a coroa inglesa, e pós-Segunda Guerra Mundial, venceu a Segunda Guerra Mundial. Churchill foi realmente um fenômeno, né, de estadista também, um dos poucos que teve a visão do que era Hitler e o nazismo e que enfrentou esse mal. E a Inglaterra sai vitoriosa da guerra, né? E, não obstante, entra em decadência, o império começa a se desmantelar, abre mão de vários territórios, entra em crise financeira, entra em crise econômica, entra em crise moral, e não satisfeito, ainda tem que ver em termos relativos a Alemanha, que foi a derrotada na guerra, deslanchando com o seu ordoliberalismo, com as suas reformas liberais, com o seu Bundesbank, que passou a ser o grande símbolo do monetarismo que Margaret Thatcher defendia contra a visão keynesiana. Na época, as pessoas podem não lembrar, mas na época havia uma discussão se a inflação era ou não gerada por emissão monetária. Quer dizer, não era um given, não era um fato como a gente entende hoje. Milton Friedman falou dessas teses em 75. Thatcher foi eleita em 79. Quer dizer, era muito recente o debate. E quando Thatcher ganhou e começou a colocar em prática essas medidas, 364 economistas renomados da Inglaterra escreveram uma carta pública falando que aquilo ia levar ao caos na Inglaterra. Thatcher teve que ter um grau de convicção das ideias que ela abraçou, do Milton Friedman, Hayek, anedótico já, mas aconteceu, ela pegou numa reunião o livro do Hayek, The Constitution of Liberty, jogou na mesa e gritou, é nisso que nós acreditamos. Quer dizer, uma pessoa para ter esse grau de convicção e encarar todos esses obstáculos criados naquele zeitgeist, naquele clima cuja mentalidade predominante era keynesiana, era do Estado babá, era da visão até marxista. A Inglaterra estava um país semissocialista. As pessoas não entendem isso. Vindo de uma guerra vitoriosa e tendo que ver o derrotado na guerra deslanchando com as medidas mais de cunho liberais. Quer dizer, era um clima realmente de total desesperança. Os ingleses estavam jogando a toalha, ninguém achava que aquilo tinha jeito e que a Inglaterra ia realmente cair nas garras marxistas, comunistas, sindicalistas. Essa era a crença na época. Então, para responder à provocação da palestra, né, o legado da Margaret Thatcher, o principal legado da Margaret Thatcher que eu vejo, a gente pode debater números, a gente pode mostrar que a Inglaterra tinha 35% de renda per capita menor que a França quando ela assumiu e que depois que ela entregou o governo e ainda continuaram os benefícios de suas reformas, até porque o Partido Trabalhista não ousou mexer nas vacas sagradas das reformas de Thatcher, né? Assim como no Chile, quando a esquerda tomou o poder, não ousaram desfazer as reformas de cunho liberal adotadas pela ditadura Pinochet com base
na escola de Chicago, né? Então, continuou o processo de avanço da Inglaterra, mesmo depois que Margaret Thatcher saiu, mas, quando você olha, mesmo na data da saída da Margaret Thatcher, a renda per capita inglesa já era maior do que a francesa. E hoje é a francesa o sujeito doente da Europa. É a França que é o sujeito doente da Europa. Naquela época, o que a gente pensa da França hoje, que não tem jeito, que o Sarkozy chegou e tomou o poder com uma agenda liberal e não conseguiu fazer nada, e se curvou diante dos sindicatos, e a França realmente é um país doente, socialista, o Hollande foi eleito e botou imposto de 75%. Quando a gente olha tudo isso hoje com certa desesperança e desânimo para o décadence avec élégance da França, né, porque sempre vai ter elegância, porque a esquerda caviar vem de lá, né, a gauche caviar, né, a França tem estilo, tem style, né, mas é um país realmente decadente. E quando você olha hoje para a França e acha que não tem muito futuro, era isso ao cubo para a época da Inglaterra de Thatcher. Então, respondendo, qual é o principal legado de Thatcher? É a mudança do zeitgeist, não só na Inglaterra, como mundial. E aí nós temos que tirar o chapéu e reconhecer o seguinte: a Margaret Thatcher não só evitou que a Inglaterra caísse num socialismo, como era a expectativa da maioria das pessoas e era o rumo que estava realmente indo, como ela reverteu esse processo com enorme coragem, com enorme custo pessoal e com enorme postura de estadista, com convicção e tudo mais, reverteu esse processo, colocou a Inglaterra novamente nos trilhos da prosperidade, certo? Como ela conseguiu mudar a vida de bilhões de pessoas no planeta. Eu não falo bilhões para efeito retórico, literalmente bilhões de habitantes, porque havia um debate intelectual na época de Guerra Fria ainda, de comunismo versus capitalismo, de livre mercado versus planejamento central. E não havia nenhuma garantia de que quem ia vencer esse debate era o lado liberal. Margaret Thatcher simplesmente tomou a liderança desse processo e mostrou na prática que o lado liberal era o lado correto e que ia entregar resultados. A França, quase que em paralelo, em 81, elegeu, depois de muitas décadas, o seu primeiro socialista, que era Mitterrand. Mitterrand começou a adotar medidas diametralmente opostas àquelas adotadas por Thatcher, nacionalizou setores importantes, estatizou empresas, deu mais poder aos sindicatos, e 2 anos depois a França afundou numa crise de inflação galopante, desemprego enorme e tudo mais. Começou a ficar insustentável politicamente a situação de Mitterrand, e pessoas dentro do seu governo olharam para o lado e começaram a falar que a Inglaterra tinha uma receita alternativa de sucesso. Então, a própria França, eu relato isso no meu livro Privatize Já, a própria França, mesmo sob um governo socialista do Mitterrand, começou a mudar o rumo e migrar mais para o lado de reformas liberalizantes, de cunho de livre mercado, de privatização e tudo mais. Bom, Reagan, nem precisa de falar, né, que Reagan abraçou logo de cara as principais ideias e a mesma agenda de Margaret Thatcher. Isso foi fundamental para salvar também os Estados Unidos de um rumo de total decadência, estagflação da década de 70, covardia moral e postura internacional medíocre de Jimmy Carter, e por aí vai, né? Conseguiu resgatar um certo sentido de patriotismo, de visão de business nos Estados Unidos, que foi fundamental para recolocar os Estados Unidos também na trajetória ascendente de potência mundial, e o resto do mundo inteiro, quase, né? A América Latina abraçou na mesma época um programa intenso de privatizações. Nós aqui no Brasil mesmo somos testemunha disso, de um governo de esquerda, né, os tucanos, que parte por necessidade de caixa e parte porque as ideias estavam entrando em moda, graças a uma certa experiência numa ilha distante do outro lado do oceano, que começou, então, a reverter o rumo da história.
Então, o argumento de Mises, o argumento de Hayek, de que o comunismo é por si só insustentável, é um argumento bonito. E ele tem seu fundamento, mas isso podia durar mais 50 anos. E sabe-se lá a que custo, em termos de vida, em termos de economia mundial. Margaret Thatcher é, talvez, do ponto de vista individual, aquela pessoa que mais contribuiu para não só impedir esse destino da humanidade, como para reverter o processo e entregar algo diametralmente oposto com muito sucesso. Dito isso, e só para fechar e abrir a debate, ela fez tudo isso de uma forma que eu queria destacar aqui para voltar ao começo da importância do casamento de investimento em ideias / a necessidade da via política, da via de fomentação de o surgimento de um estadista, sim, porque nós precisamos disso. A Thatcher defendeu tudo isso que eu disse aqui pelo argumento de eficácia, que é o argumento utilitarista que eu estou utilizando, mas esse jamais foi seu principal argumento. E talvez daí ela tenha extraído a força que ela extraiu para as reformas que ela fez. A clareza moral e a convicção moral de Margaret Thatcher de fazer aquilo que ela sabia que estava fazendo ser a coisa certa, isso fazia toda a diferença do mundo para ela. Ela era filha de um quitandeiro, ela gostava de chamar a política dela, que ficou conhecida como thatcherismo, ela gostava de chamar de economia de bom senso, de uma dona de casa que entende certas coisas básicas. Governo não é produtor de riqueza, governo não pode gastar mais do que arrecada, não pode emitir moeda porque isso gera inflação. Certas receitas simplistas para alguns, né, que às vezes tem que ser um PhD em economia, quiçá um Nobel de economia, para defender que o governo investir em defesa contra alienígena é algo bom para a prosperidade, né? Então, o simplismo que esses Krugmans da vida atacam e atacavam de Thatcher era fundamental para a sua convicção moral. O que ela falava não era que o capitalismo era só melhor e mais eficiente e ia ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Ela falava que o capitalismo era o sistema mais correto do ponto de vista moral, porque os indivíduos deviam ter liberdade e porque o Estado não devia ser papai, não devia ditar os rumos da vida de ninguém. Essa convicção, essa clareza moral de Margaret Thatcher, ela está, infelizmente, em falta hoje em dia, assim como a liderança dela. Nós não temos hoje em dia ninguém que chegue perto de uma visão de estadista que ela tinha. As lideranças do mundo em crise hoje são medíocres, quando você pensa em Obama, quando você pensa em Hollande, quando você pensa em todas essas lideranças dos países mais ricos e desenvolvidos. Austeridade passou a ser um palavrão, quer dizer, falta alguém com a clareza moral de Margaret Thatcher de chamar as coisas pelos seus nomes. A Margaret Thatcher recebeu um comunista na Downing Street número 10, e uma das primeiras coisas que ela virou para ele e falou foi "I hate communism". E o papel da diplomacia é embalar com eufemismos coisas desse tipo. E o diplomata, na época, saiu muito bem, pigarreou um pouco e disse: a ministra quer dizer que não é muito simpática as ideias de Marx, né? Então ficou meio ridículo até, mas ela falou claramente com todas as letras: "I hate communism". E ela não detestava o comunismo só porque ele era ineficiente, ela detestava o comunismo acima de tudo porque ele era imoral. Então nós precisamos hoje, mais do que nunca, de pessoas com essa coragem e com essa clareza, né, moral de defender as coisas que são certas, as coisas que acreditam, sem se render a esse jogo, a essa ditadura velada do politicamente correto, do discurso retórico sensacionalista de curto prazo, que quer agradar as massas em vez de trazer certas verdades à tona. Como, por exemplo, hoje, muitos políticos vendem a ideia de que pode postergar ad infinitum os ajustes gerados pela crise de 2008, e não podem. A pergunta que fica é: onde está a Margaret Thatcher de hoje para levar esse recado aos eleitores todos e, para, chegando ao poder, realmente colocar em prática as ideias de que vão reverter esse rumo perigoso que nós estamos indo hoje, mesmo que à custa de um capital político, um capital pessoal gigantesco no curto prazo,
que ela pagou esse preço, sem sombra de dúvida. Nos primeiros 2, 3 anos, suas políticas foram muito criticadas e ela teve que fazer vários discursos de que ela não iria mudar o curso que ela estava indo, porque ela sabia que aquele curso era o curso certo, apesar do elevado custo de curto prazo. Então, mais uma vez, volta à cabeça a definição de estadista de Churchill. Margaret Thatcher, sem dúvida nenhuma, foi alguém que pensou nas próximas gerações e em fazer aquilo que era certo, não aquilo que era palatável, bonitinho, agradável. Onde está a Margaret Thatcher do século XXI? O fato de não sabermos a resposta mostra o quão é importante resgatarmos o legado de Thatcher. Obrigado.